morte fugirá dele. Irá procurar uma igreja, irá procurar um pastor, e o pastor não estará mais. A Bíblia diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos vigiar e orar sem cessar. O arrebatamento da igreja está próximo. Nós que estivermos vivos, nem todos dormiremos. Nós que estivermos vivos seremos transformados, e os mortos ressuscitarão primeiro, e moraremos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos orar por Israel, por Jerusalém. A palavra de Deus diz, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nos tempos antigos não tinha esse sol, tinha apenas neblina. Nós vivemos em uma cidade, Comodoro é um tempo a clima ameno, neblina, clima fresco, mas por causa do pecado de entrar na humanidade, Deus falou para Adão e Eva, comerás, e ali a serpente, como é sagaz, o diabo, ele revela o passado das pessoas, mas eu quero ver ele revelar o passado do crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque ele é especialista em revelar passado. E ali ele conversou com Eva, enganou Eva, e Eva deu o fruto, a maçã, para Adão comer. E ali eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do mal, e entrou o pecado na humanidade. O pecado, por isso que tem esse calor, Noé viveu 930 anos, vários profetas da Bíblia Sagrada viveram muitos anos, mas aí Deus, com o passar do tempo, diminuiu os anos do ser humano para 120 anos. A Bíblia diz, não sou eu que digo, não sou eu que falo, eu sou apenas um mensageiro da palavra de Deus, um profeta de Deus, aqui na terra dos viventes, que o ser humano, quando chega a 70 anos de idade, o mais dele é canseiro e fadiga. Muitos, por ser robusto, por serem mais fortes, chegam a mais de 80 anos. E aí a Bíblia vai falar também que o salário do pecado é a morte. Mas aonde abundou o pecado, a graça superabundou. O salário do pecado é a morte, mas Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. A palavra de Deus diz em João 16, versículo 3, capítulo 16, versículo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único e unigênito Filho, este amor de uma forma sobrenatural, um amor que não tem explicação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque Deus veio ao mundo para salvar a humanidade, salvar o pecador de todo o pecado. Ele não veio para o são, mas ele veio para os pecadores. Aquele que tem a conta bancária gorda, que não está se preocupando com o seu próximo, que tem um carro bom, que tem uma cama boa para dormir, que tem do bom e do melhor, ele não está se preocupando com aquele que está perecendo. Mas a palavra diz, em Salmo 133 diz, verso 1, bom e suave que os irmãos vivem em união e harmonia. Se você não ama o seu próximo, quanto mais a Deus que você não conhece, você nunca viu. Porque Deus é Espírito, e importa que adoram a Deus, adoram em Espírito e em verdade. Se você não ama o seu próximo, quanto mais a Deus que você nunca viu. Devemos ter o amor, porque o ódio excede a contenda, mas o amor, ele transcende todas as progressões. O amor é benigno, o amor é longânimo. Devemos ter o domínio próprio, as temperanças, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, mansidão. Porque a Bíblia diz para Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, ainda te falta uma coisa, te falta nascer de novo. Muitas pessoas precisam se converter, aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador. Tem muitos que aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam como Senhor.
nós somos obedientes, nós somos liderados, nós somos consagrados ministros do Evangelho. Nós temos que ter a aparência angelical, a aparência espiritual. Devemos ter a virtude do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós uma virtude espiritual, a aparência angelical. Porque querendo ou não, querido, o mundo te repara. Não adianta você pular dentro da igreja e aqui fora você ser um demônio. Não adianta você falar em línguas lá dentro da igreja e aqui fora você ser outra pessoa, como camaleão de duas cores. Você tem que ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja, porque o mundo te repara. Jesus diz bem: maldito aqueles que escandalizam a minha obra, o Evangelho. Deus diz: maldito seja a terra por causa dos seres humanos. Então a palavra de Deus diz em João 14, versículo 14, versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus deixa bem claro, queridos, meus queridos, amados e queridos, somente o artigo definido não existe outro caminho. Muitas pessoas pegam uma arma e vai atirar, achando que ali vai tirar seu estresse, vai tirar todas as angústias, as tribulações, mas você está muito enganado, querido, querida. Somente o amor de Deus, somente aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a tua vida em corpo, alma e espírito, porque a palavra de Deus diz que por aumentar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós vivemos tempos difíceis, de tempos trabalhosos, queridos. Todo mundo é notório, os dias são maus, os dias são difíceis. Procura uma igreja séria evangélica que vai servir a Deus enquanto há tempo, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando você encontra uma pessoa que não se converteu ainda, é porque ela não é filho, não é filha de Deus, ela é uma criatura, e nós somos filhos de Deus. Nós passamos pelo batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que ama o mundo, a palavra de Deus não está nele. Porque todas as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nas rodas dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei e seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua palavra de dia e de noite. Esses filhos de Satanás, que falam mal de pastor, que zomba de pastor, que calúnia pastor, porque não tem medo, porque não fala na cara, e vai para as redes sociais, usar Instagram, WhatsApp, Facebook, porque não é macho, porque macho fala na cara, não usa rede social. A igreja, o Evangelho não está preso aqui a pessoas. Quem é o dono da igreja, quem morreu na cruz do Calvário não foi eu nem você. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Não foi Pablo Giuseppe que morreu na cruz do Calvário. Não foi nenhum de vossos senhores que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, para dar salvação a todos os perdidos. Porque Jesus, Ele te ama, quer te salvar. Jesus, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ninguém sobe a cruz e derrama todo o seu sangue em vão. O preço foi muito alto. O céu está te vendo. O céu está te vendo. Deus está te vendo, está te contemplando. A Bíblia diz: se eu for para o céu, ali o Senhor está. Se eu for para o mar, ali o Senhor está. O Senhor está em todas as partes. Deus é Espírito. E importa que os que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Apocalipse, versículo 11, capítulo 11, versículo 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e ele cearei com ele e ele comigo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos presos ao leão e ao Cordeiro da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela da manhã. Deus é fiel. Deus, Ele é justo. Diante
de Deus vai justiça e juízo, e diante dos seus olhos vai compaixão e misericórdia. Aquela mulher, a viúva de Naim, em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 14, Jesus disse para aquela mulher: não chores. Se nós estivermos no velório, eu nunca vi Jesus entrar no velório e acabar com o velório. Eu nunca vi. A morte se rende a Jesus Cristo. Somente Ele ressuscitou ao terceiro dia. Somente Ele tem poder sobre a morte. Somente Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é soberano, Ele é fiel, justo e verdadeiro, aquele que é digno de receber toda adoração. Eu vou falar uma verdade aqui: Deus quer ser adorado. Se você não quer adorar a Deus, neste momento, no horário de Comodoro, Mato Grosso, 9 horas e 51 minutos, os anjos agora estão adorando a Deus. Se você não quer adorar, os anjos não param de adorar a Deus, e todo momento eles dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele anda nos 7 escatiçais de ouro. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. É Deus. Ele disse para Abraão: fica distante do pecado e da idolatria. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi ali porque ele creu que uma voz era a voz soberana, a voz do Deus Todo-Poderoso, e ele foi, e ali ele foi com Ló. Não era para Ló separar de Abraão. Ló disse para Abraão: Abraão, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Não era para Ló separar de Abraão. E ali Deus falou: bendita seja a nação sobre ti. Abraão era amigo de Deus. O segredo, irmãos, é intimidade com Deus. O segredo não é desistir. O segredo é perseverar. O evangelho é constância. O evangelho é constante. Porque ali, irmãos, eu sei que é bom fazer amizade com o pastor. Eu sei. Muitos dos obreiros querem se aparecer. Quer se aparecer. Deus não chamou ninguém para aparecer. Deus nos chamou para despovoar o inferno. Você está nesse momento no ar-condicionado, as almas estão perecendo, as almas estão indo para o inferno, e você está dando risada, gargalhada, e as almas estão indo para o inferno. Deus nos chamou para despovoar o inferno. Deus nos chamou para combater o bom combate, como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo não é brincadeira. O apóstolo Paulo era um perseguidor do povo de Deus, e ali ele teve um encontro no caminho de Damasco com Jesus Cristo. E ali, Jesus disse para ele: duro é recalcar os vossos aguilhões, Paulo, porque você está me perseguindo. Paulo, por que me persegues? E ali ele se transformou num novo homem, de perseguidor a pregador do Evangelho. Essa missão mais nobre que Deus colocou na minha vida, na vida dos meus companheiros, presbítero irmão James, presbítero irmão Isaac, que é pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro. Obrigado, Deus, por ter me escolhido. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estar falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. E ali, irmãos, eu sei que é muito bom fazer amizade, mas Deus nos chamou para despovoar o inferno. Deus nos chamou para pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro. Porque, presbítero irmão Jamerson, muitos parecem pregador, muitos têm terno de pregador, mas eu venho falar uma coisa aqui com poder e autoridade. Tem aparência de pregador, parece pregador, mas não é. Mas não é, só é fachada, crente folha, só tem barulho, crente folha. É Deus, aleluia. E Deus está enojado com esse tipo de crente. Deus não tolera. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu venho falar aqui com poder e autoridade. Deus não é o homem, Deus é o Criador, você é criatura. Deus não é homem, Jesus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Jeremias. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para aquela viúva de Naim: não chores. Ela tinha perdido o seu marido, o seu filho. Ela tinha perdido o seu marido. Glória. Todas as expectativas, projetos da sua vida
projetos, esperança, tinha tudo sido sepultado. E tem muitos que Deus está abrindo a sepultura, porque não é liderado pelo seu pastor, porque não é obediente pelo seu pastor, acha que se manda, acha que ele se manda em si mesmo. Deus não chamou ninguém para aparência, Deus nos chamou para despovoar o inferno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, Jesus disse para ela: não chores, porque eu nunca vi Jesus chegar num velório que ele não acaba com o velório. Ele deu férias para todo mundo, ele deu férias para a carpideira, ele deu férias para o coveiro, porque todos os sonhos, os projetos daquela mulher, a única coisa que ela tinha é aquele filho. E Jesus chegou perto do caixão e tocou no esquife, e o menino se levantou e disse, e abriu o sorriso. E logo Jesus pegou aquele menino, aquela criança, e jogou nos braços da sua mãe. E houve um grande clamor, um grito de glória a Deus, aleluia, e louvores ao nome do Senhor, porque Jesus é o dono da vida. Ei, o céu está te olhando, Deus está te olhando. Ou você se converte dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, ou senão a usa vai te comer. Deus vai te pegar. Não adianta. Você vai ter que lutar contra Deus e contra o diabo. Então se converta. Se converta dos seus maus caminhos. Procura uma igreja séria, evangélica, que vai servir a Deus.